O nome do anime de hoje é Katanagatari. Yeseri e a sua irmã mais velha Nanami são descendentes do 6º líder da escola de artes marciais de espada Kyotaro. O Yasari e o seu pai foram exilados para uma ilha porque o shogun japonês temia o seu poder depois que ele matou o Takahito Hita, que era o líder de uma rebelião ao longo de vários anos. O pai do Yeseri treinou o seu estilo de artes marciais para nunca usar uma espada. Isso porque o seu corpo deve ser a espada real, tornando ele a lâmina final. Um dia, o Yeseri sai para pegar um pouco de água fresca para ele e a sua irmã. Então, ele acabou encontrando uma menina de cabelo branco. Ele rapidamente questiona ela do porquê ela estava na ilha. E ela diz que estava ali para conhecer o Yeseri. Ele rapidamente diz que o seu pai morreu há 1 ano e que ele é o novo chefe da família. Ela então revela que está trabalhando para o shogun japonês com uma estratégia. E ela veio para a ilha em uma missão e tenta avançar nele, mas ela cai. O Yeseri resolveu levar ela para dentro e ela fala para ele a sua missão. Ela pergunta se ele sabe sobre a Shikazaki, que é um ferreiro que criou 1000 espadas, e como 12 delas eram as mais importantes e poderosas, ela explica que estava procurando coletar todas as espadas e estava faltando apenas as 12 últimas. Ela conta como o governo enviou trabalhadores com base em dinheiro, mas todos eles falharam. Então ela diz que dará ao Yeseri uma razão para trabalhar, que é por amor. De repente a Nanami empurra os dois, e quando eles percebem, alguém estava atacando eles. O Yeseri persegue a pessoa e conhece o Komori, que é um assassino. Ele estava empunhando uma das 12 espadas. Ele fala que a espada não podia quebrar, mas o Yeseri estava determinado a quebrar a espada. A Togami lembra o Yeseri sobre a importância daquela espada e avisa ele para não quebrar ela. O Komori aproveita essa oportunidade para fugir enquanto faz a Togami de refém. O Yeseri decide procurar por ela e do nada ela apareceu correndo na sua direção. E ele chuta ela pra longe, se revelando que ele é o assassino. E ele fica se perguntando como Yeseri sabia disso, mas ele só diz que é muito treinamento. Ele enfrenta o Komori e pergunta se ele sabe por que a Togami quer a espada. Ele só diz que ela é a filha do Hito Takahito, um rebelde que foi traído e ela viu seu pai morrer e quer a espada. A história dela é igual a do Yeseri, e ele sente compaixão por ela e ataca o Komori. Então ele dá o ataque final e pega a espada dele. Na hora, o Yeseri foi na direção da Togami e diz a ela que se apaixonou por ela e que quer ajudar na sua jornada. Ele se despede da sua irmã e sai com a Togami. A essa altura, eles chegaram em uma cidade grande. A Togami diz a ele que eles já estavam quase perto da segunda espada. Ela estava dentro de um templo conhecido como Castelo do Lorde, ou Masterless. Eles chegaram a um local onde eles encontraram o Seijin Kaku. Ele estava sentado sozinho em uma sala com uma espada. A Togami tenta negociar com ele, dizendo que ela vai dar para ele qualquer coisa se ele der a espada. Então ele fala para ela entrar, mas o Yeseri percebe que ele só estava tentando matar ela e puxa ela para ela não morrer. Ele fica impressionado como alguém conseguiu escapar da sua espada, já que ela podia atingir a velocidade da luz. O Yeseri se desculpa para conseguir sair dali e leva ela para fora. Ele naturalmente usa o cabelo dela como um lenço e estava querendo conferir se o Seijin estava seguindo eles. Mas isso não acontece, o que significa que ele não pode usar a espada fora do templo. Então eles voltam e o Yeseri ataca o Seijin com habilidades muito fortes. No entanto, ele não estava acostumado com batalhas, então o seu ataque é leve. O Seijin percebe que estava lutando contra um grande oponente, então o Seijin tenta cortar ele. O Yeseri percebeu que ele não podia cortar algo que estava acima dele, então ele usa suas habilidades para chutar o Seijin de cima para baixo, e assim ele consegue pegar a espada sem grandes problemas. Dessa maneira, nós vamos para o próximo destino, que é em Tsugaramasai. O chefe do santuário é o dono da terceira espada. A Togami vai falar com o Masai e o Yeseri fica andando por ali. A Togami diz que quer a espada, então elas começaram a conversar mais sobre isso. A Togami explicou que essa espada fazia parte de um conjunto de mais 12 e que eles já conseguiram 2 e para cada pessoa que estava com elas, eles mataram. Então ela só fala que se ela encontrar a próxima e conseguir pegar, ela vai entregar essa. A Masai foi falar com Yeseri e eles se conheceram melhor. Eles começam a falar sobre os seus motivos para estarem fazendo isso e ela pergunta se ele já matou alguém. Ele diz que matou 2 pessoas pelas espadas.
mas arruma a explicação falando que também matou seu pai. Depois disso, ele encontra a Togami, que fala pra ele que encontrou outra espada e que ele deve estar preparado para sua próxima luta. Dessa maneira, a Togami foi falar com a Masai para que eles pudessem agendar a sua batalha para o dia seguinte. A Masai queria fazer isso e ficou para o dia seguinte ao meio-dia. A luta entre a Masai e o Issei começa e a Masai arrasta ele para a floresta, onde ele vê várias espadas amarradas nas árvores. Ela estava usando essas espadas para se preparar para essa luta. Mas ele na hora sai dali e obriga ela a sair da floresta, pois assim ela não poderia usar elas. Só que para surpresa dele, ela pega uma espada que estava no chão e o ataca jogando a espada pro alto e pula para atacar. Mas o Issei usa a palma da sua mão e rapidamente derrota ela. Portanto, ele teve o direito de pegar a espada. Então agora nós vamos para o próximo alvo, que é o Ishikira Kanara, que estava em Satsuma. Ele tem a espada de Zokito e eles chegaram ao local e assistem ele lutando contra um homem. Ele não estava carregando a espada, mas tinha uma armadura muito poderosa. Então, eles arranjaram um lugar para ficar e começam a criar estratégias para conseguir derrotar ele e assim pegar essa espada. Mas nessa hora, o Ishikira visita eles para conseguir propor um acordo entre eles. Ele e o Issei vão ter uma batalha, mas ambos os lados devem apostar algo. Se o Ishikira perder, ele vai dar a sua espada para eles. Caso contrário, ele vai levar a Togami. A dupla concorda com isso e o Issei sai para lutar contra o seu próprio Kira. O Issei tenta terminar a luta o mais rápido possível, perfurando a armadura. Mas o Ishikira não sofre nenhum dano e começa a atacar com toda a força. O Issei se esquiva dos ataques e tenta atacar de novo. Só que ele não consegue perfurar a armadura e o Ishikira começa a zombar dele, falando que ele não tem determinação como o mais forte guerreiro japonês. O Issei começa a se perguntar se deve admitir a derrota. Mas a Togami começa a brigar com ele por querer desistir na frente da mulher que ele diz que ama. Dessa maneira, com essa determinação, ele se prepara para outro ataque e consegue segurar o Ishikira e o levanta. Dessa maneira, ele joga ele pro ar, fazendo o Ishikira gritar até cair no chão. Assim, ele derrota facilmente o Brutamontes. Agora, eles vão para a próxima missão e pegam um navio. Eles chegaram em uma região coberta de neve e o Issei fica carregando a Togami até o seu próximo oponente, mas ele desmaia no meio do caminho. Só que de repente uma garota bem feliz que se chama Kanayuki apareceu e carrega os dois sozinhas para sua casa. Ela revela sua idade e eles pedem que ela leve eles para conhecer o clã, mas a garotinha revela que ela é a única sobrevivente do seu clã e eles falam sobre a espada. Ela fala que tem essa espada e sai para buscar. O Issei aproveita a oportunidade e decide revelar a Togami que ele conhece a sua verdadeira identidade, mas mesmo assim promete acompanhar ela pelo resto da sua vida. De repente a menininha volta com a espada, mas eles não acreditam que é a espada, então ela joga para eles carregarem e eles não conseguem fazer isso porque a espada é muito pesada e o povo dela são os únicos fortes o suficiente para conseguir carregar. Ela diz para eles que ela tem que lutar com eles antes de dar a espada. E ela começa um duelo com Issei, que não quer matar ela, pois precisava dela para poder carregar a espada. Ela fica bem animada nessa luta e sem querer quebra o braço do Issei. Isso faz ele perder a batalha pela primeira vez na sua vida. Ele estava se recuperando dos seus ferimentos na caverna, enquanto a Itsuru volta da caçada que ela foi fazer. E eles percebem que ela arrastou uma outra garota para lá, que revela ser a Kaioken, uma assassina que quer possuir a lendária espada. Ela usa sua técnica para possuir o corpo da Itsura, porque assim ela conseguiria a força para segurar a espada. Percebendo que as tatuagens da assassina foram transferidas para a garotinha, então Issei decidiu golpear ela nos ombros, quebrando os dois, e assim não dá para ela levantar a espada. Depois que ela acorda, ela agradece pela ajuda, prometendo que vai carregar a espada para ele quando precisar. Então eles continuam a sua jornada até o monte Seabashiri, onde eles se aproximam da Nanami para conseguir a espada que estava ali com ela. Mas como sempre, vai ser preciso uma luta para conseguir. Então eles começam, e o Issei ataca a própria irmã, mas ela o joga no chão com um dedo mindinho. Isso deixa os dois chocados, e ele diz que foi ela quem matou todos em Itora, e assumiu a sua força. Ele diz que o seu corpo estava fraco, mas ela mostra a ele o que tinha preso no seu peito, que era a espada que eles precisavam. Então eles decidiram lutar mais tarde.
O Yaeseri fica deprimido por algum tempo e pensa que ele não quer lutar contra sua própria irmã, mas a Togami tenta forçar ele a sair desse estado deprimido, mencionando que ela lhe deu uma nova técnica de luta e estratégica para vencer as habilidades da sua irmã. Ele precisava lutar no escuro porque a sua irmã podia pegar qualquer técnica que ela via. Então a batalha final deles estava marcada para essa mesma noite no templo. Então eles apagam as velhas e o Yaeseri aproveita essa oportunidade para usar a sua nova habilidade para vencer a sua irmã e tirar a espada que mais parecia uma adaga do corpo dela. Mas a Nanami se levanta de novo e a Togami diz para ela que não há razões para eles lutarem, já que eles já pegaram a espada. Ela lança um ataque na Togami cortando o seu cabelo, e isso dá ao Yaeseri uma razão para ele lutar. E ele vai pra cima da sua irmã com toda a raiva do mundo. Ele ataca ela várias vezes, e ela só fica pensando em como ele era forte, e por isso absorveu outras técnicas. Mas ela queria que seu irmão pudesse o matar, e ele perfura o seu peito. Depois disso, eles vão conhecer a princesa Yodo, e eles ficam sabendo que a sua próxima espada estava localizada em Shikazaki. Então, eles fazem vários testes para descobrir a fraqueza para conseguir pegar essa espada. Eles precisavam descansar um pouco e depois eles gastam a energia da boneca. Então, eles conseguem pegar a espada com muita facilidade. A nona espada estava com uma mulher que se chama Shino, que se recusa a lutar contra o Yaeseri porque ele afirma ser um espadachim sem ao menos usar uma espada. Portanto, a Togami ordena ele aprender a usar uma espada, porque a Kagushi não pode lutar sem uma. Ele fala que se ele usar uma espada, ele vai ficar muito mais fraco, mas ainda assim obedece a Togami. Então, ele treina um pouco, mas a Togami os encontra em um incidente e acredita que eles estavam tendo um caso. Dessa maneira, quando ela encontra o Yaeseri, ela diz que no final, os dois vão duelar. Então o Yaeseri de fato ganha com a ajudinha dela, meio que manipulando tudo. E eles partem procurando a 10ª espada que estava com o Higaki Rin. Eles chegaram a um terreno baldio e cada um deles rapidamente começa a ver ilusões. A Togami vê o seu pai apontando que ela deve ser a única a encontrar a espada. Ao mesmo tempo, o Yaeseri vê uma garota que pode se transformar em várias formas das pessoas que ele já lutou antes. Mas aqui eles voltam para Higaki, que revela que existem 1001 espadas e não 1000. Dessa maneira, eles se preparam para encontrar a 11ª espada e encontram um menino ferido. Eles o levam para a cabana e ele explica que o seu companheiro conseguiu a 11ª espada, mas foi possuído, e ele pede aos dois para salvar ele. Então os dois vão atrás para descobrir mais sobre isso e encontram um garoto e notaram que o Shikazaki Kiki, que é o criador das espadas, assumiu o seu corpo dizendo que ele vai reescrever a história, destruindo e matando todos que não deveriam pertencer a essa história. O Yaeseri começa a lutar com ele na hora e ele consegue desviar de todos os ataques. O Yaeseri estava sendo dominado, então ele desvia dos ataques fatais e usa os seus ataques rápidos para finalmente conseguir perfurar o coração do Kiki e pega a espada. No caminho, eles estavam saindo dali, só que eles foram parados pelo Imanzaman, que chama a Togami de Princesa Yausha e rapidamente atira nela com as suas armas. O Yaeseri não consegue acreditar no que acabou de acontecer, ele fica sem reação. O cara diz pra ele que a Togami ainda estava viva, e o Yaeseri fica falando pra ela não morrer. Ela diz a ele que nunca pensou que viajaria por aí junto com ele, e só queria realmente usar ele. Se ela tivesse sobrevivido, ela teria o matado. Mas no final, ela revela que estava feliz em encontrar o seu fim, porque ela estava mentindo pra ele esse tempo todo. Mas ela não queria matar ele, e ela dá uma última ordem pra ele, que é pra ele esquecer ela e seguir em frente.